Nesse vídeo de hoje eu quero comentar aqui uma publicação feita pelo Eduardo Bolsonaro no dia 14, no sábado, que ele disse o seguinte aqui, ele se referia a um artigo escrito pelo Gregório do Vivier para a Folha de São Paulo e ele está criticando esse artigo. Então vamos ler aqui o que o Eduardo Bolsonaro disse. Não satisfeito em interpretar Jesus Cristo como gay e se recusando a falar de Deus na Netflix, agora Gregório do Vivier foi além. Escreveu um artigo na Folha, se passando por Jesus, retratando novamente o Filho de Deus como gay e defensor de Karl Marx, e mandando o leitor tomar no cu. Daí ele põe aqui a reportagem, o artigo integral, a crônica, na verdade, do Gregório do Vivier na Folha de São Paulo. Quando você lê o texto do Gregório, você vê um tema recorrente que já surgiu também em episódios do Porta dos Fundos, que tem a ver com uma leitura dos evangelhos que mostra Jesus como alguém tolerante. A questão do gay é uma pilha. Na verdade, existem até teorias que dizem que Jesus podia ser gay. É uma tiração de sarro em relação à intolerância homofóbica de muitos cristãos atualmente. Então eles estão criticando isso e defendem essa visão de um Jesus tolerante que acolhe as pessoas, que anda com leprosos, com pobres, com miseráveis, com deficientes físicos, com prostitutas, com cobradores de impostos, ou seja, alguém que está buscando falar com quem é fragilizado, com quem é discriminado, com quem é a minoria. De acordo com os evangelhos, se a gente for tomar os evangelhos como a mensagem oficial do cristianismo, Jesus buscava falar com quem precisava. Tem até um trecho nos evangelhos que diz o seguinte, que um médico não cura quem está saudável, que um médico cura quem está doente. Então Jesus e Deus, na visão de Jesus, era um bom pastor. Era aquele que não se preocupava com as ovelhas que estavam lá no pasto, mas com a ovelha perdida, com a ovelha que se desgarrou. Então o pastor, segundo Jesus, é aquele que abandona as 99 ovelhas que estão ali, que estão no pasto, e vai procurar a ovelha perdida. E ao fazer isso, Jesus contraria, de um certo modo, uma visão do Antigo Testamento que tem várias vertentes ali dentro, na verdade tem várias visões de como seria Deus, mas basicamente é um Deus vingativo, o Senhor dos Exércitos, ou seja, um Deus que é um pai rigoroso, é um pai opressor em alguns sentidos. Jesus vem dizer, não, Deus não é um pai opressor, Deus é um pai amoroso, é um pai que cuida das pessoas, é um pai que se importa com você e que vai cuidar de você. E essa certamente não é a visão de muitos evangélicos, de muitos cristãos hoje. Eles veem essa visão de Deus do Antigo Testamento, de um Deus opressor, de um Deus punitivo, que se você cometer um erro, ele vai te mandar para o inferno. Sendo que, como eu disse, Jesus vem contrariar essa visão e vem numa visão reformista. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tema, porque é um tema que me interessa muito e eu recomendo muito que vocês procurem esse livro aqui, leiam. Isso aqui está em inglês, é The History of Christianity. Em português é História do Cristianismo, de Paul Johnson. Leiam pelo menos o primeiro capítulo, a primeira parte dele, porque ele analisa a história do cristianismo desde o começo até o século XX, passando de uma religião perseguida para uma religião que é opressora, que passa a ser inquisidora depois. Mas no primeiro capítulo, Paul Johnson mostra, primeiro, os desafios de entender o cristianismo primitivo, de entender o que Jesus pregava e aquilo que ele representava, porque se perdeu na história, na verdade. Alguns historiadores dizem que a figura de Jesus, que era um sujeito pobre, filho de um carpinteiro, até onde a gente saiba, da Galileia, de uma região afastada dos principais centros urbanos na época, apesar que tinha Cesareia ali que era próxima, mas era afastado de Jerusalém, era afastado de Roma. Então é o tipo de personagem que a história geralmente não se lembra dela. Porque não é um rei, não é um imperador, não é um grande general. Era uma pessoa pobre, simples e que, via de regra, não entra nos livros de história. Portanto, desse modo, os historiadores daquela época não se concentraram sobre Jesus porque Jesus não era significativo. Não fazia sentido um historiador romano olhar aquele profeta Galileu pregando em Jerusalém e registrar isso nos livros de história. Isso só vai acontecer posteriormente, quando a seita dos cristãos começa a crescer, começa a se espalhar, e aí sim os historiadores vão olhar, o que é isso aqui? Você tem um grupo de fiéis, um grupo de devotos de uma figura obscura, um judeu obscuro aqui, quem é essa figura? E eles vão tentar buscar as referências. E outra coisa que a gente tem que também pensar é que o cristianismo não foi linear. Você tinha vários grupos de cristãos, várias seitas cristãs pelo mundo, na Ásia Menor, na Europa, você tinha na África também, e essas seitas nem sempre defendiam as mesmas ideias de Jesus, nem sempre tinha a mesma noção de quem foi Jesus, daquilo que ele defendia. Você tem na versão ortodoxa do negócio, na versão oficial disso aí, você tem os 4 evangelhos canônicos, que contariam a história oficial de Jesus, mas você tem vários evangelhos apócrifos, que são evangelhos escritos por outros grupos
de cristãos e que mostram outras visões de Jesus, outra mensagem que ele transmitia. Alguns desses grupos ali se tornaram heréticos diante da igreja oficial, foram exterminados pela igreja, foram perseguidos, enquanto que outros grupos prosperaram e acabaram sobrevivendo no passar dos anos. Mas não há uma única visão de quem era Jesus e nem daquilo que ele dizia. Um ponto interessante que o Paul Johnson menciona ali é que quando Paulo de Tarso, que é o responsável por propagar o cristianismo pelo mundo, né, a missão gentílica do Paulo de Tarso, que é viajar pela Europa, ir para Roma e propagar a mensagem de Jesus, ele afirma aqui que o Paulo de Tarso sabia menos sobre Jesus histórico do que nós sabemos hoje, porque ele tem um intervalo ali de uns anos, ali, algumas décadas, que quando Paulo vem assumir essa missão, ele não conheceu Jesus, ele não era uma testemunha ocular da missão de Jesus. Então a visão que ele tem de Jesus também não é uma visão de uma testemunha, não é alguém que sabia exatamente aquilo que Jesus dizia e nem aquilo que ele representava. Ele vai lá e ele se apropria disso e passa a transmitir uma outra mensagem que se torna a mensagem oficial do cristianismo, que talvez não tenha nada a ver, ou tenha pouco a ver com aquilo que Jesus realmente dizia. E essa é a grande incógnita, né? A gente nem sequer sabe o que ele dizia de fato. O que a gente tem são os evangelhos que estão por aí. E se a gente usasse como referência, a gente veria ali uma mensagem de amor, de tolerância e de paz, principalmente. Não arminha, não bandido bom, bandido morto, não olho por olho, dente por dente, mas pelo contrário, de amar o próximo como a si mesmo, inclusive amar até seus inimigos e dar a outra face. Algo que pouquíssimos cristãos estão dispostos a fazer. Então esse é o primeiro ponto. Quando o Gregório do Vivier escreve essa crônica lá para a Folha de São Paulo, ele tenta mostrar essa perspectiva de um Jesus tolerante, que ama o próximo, que se entrega para o outro. Claro que ele vai lá e força um pouco na tinta ali, mostrando Jesus gay, mas, sinceramente, isso é o menor dos problemas, né? Pelo menos a gente pensar nessa questão da tolerância. E o segundo ponto que eu quero mencionar a partir disso é a questão do politicamente correto. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, no discurso de posse dele, o Bolsonaro prometeu acabar com o politicamente correto. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. O Eduardo Bolsonaro é outro que celebrou também o fim do politicamente correto, que agora estariam livres para dizer o que eles bem entenderiam. O problema desse politicamente correto aí, do fim do politicamente correto, é que é um fim do politicamente correto para os outros. Porque o que é o politicamente correto, né? O que eles chamam de politicamente correto? Essa noção de que existe uma patrulha intelectual e moral sobre aquilo que se pode falar sobre as pessoas e sobre o mundo. Então, por exemplo, você não pode ser racista, porque isso aí ofende certos grupos. Você não pode ser homofóbico, porque isso aí ofende certas pessoas. Você não pode ser misógino, porque isso aí ofende as mulheres. Ou seja, você tem essa noção de que há uma restrição da sua liberdade de expressão, porque você não pode ofender mais ninguém agora. Você tem que ser uma pessoa cheia de dedos na hora de falar, pisando em ovos para não ofender ninguém. E de certo modo a gente também não pode negar que, de fato, há essa patrulha. Ela existe, em alguns sentidos é legitimada, é completamente aceito que você não queira que as pessoas sejam racistas, homofóbicas, intolerantes, misóginas. Eu acho que vale a pena você lutar pelo respeito ao próximo, mas em alguns momentos isso extrapola também os limites e você acaba procurando pelo em ovo, acaba sendo realmente extremista nessa questão e cancelando pessoas que não fizeram nada demais. Tanto que você tem toda essa moda de cancelamento de pessoas, né, que elas disseram alguma coisinha ali que desvia um pouco da cartilha do politicamente correto e daí a pessoa é jogada na fogueira, é linchada publicamente. Então é importante que a gente se policie no modo como a gente se expressa em relação a certos grupos, porque é ofensivo e isso cria uma imagem coletiva que estigmatiza certos grupos, mas por outro lado também há uns certos limites para isso, né? Senão isso torna inviável qualquer tipo de expressão sobre qualquer tipo de assunto. Você não pode mais desviar 1 milímetro ali, que senão você se torna um inimigo, se torna alguém a ser perseguido publicamente. Mas quando o Bolsonaro e a família dele, e os bolsonaristas, os olavistas, se opõem ao politicamente correto, eles não estão pensando necessariamente em liberdade de expressão, porque não é isso que eles querem. Eles querem liberdade de expressão de serem escrotos. Esse é o fato. Porque nesse caso em particular agora, envolvendo Porta dos Fundos, o que eles estão fazendo é justamente aquilo que eles criticam. Eles estão policiando o humor do Porta dos Fundos, dizendo que eles não podem tirar sarro de cristãos, e estão propondo o cancelamento do Porta dos Fundos. Ou seja, eles, bolsonaristas, podem fazer piada com negros, com gays, com mulheres, com loiras, com qualquer grupo que seja, mas o Porta dos Fundos não pode fazer piadas com cristãos. Um bolsonarista pode fazer piada com um muçulmano, mas um grupo de humor não pode fazer piada com cristão. Então é o fim do politicamente correto, é a crítica ao politicamente correto seletiva. Eles criticam o confronto ao racismo, para que eles possam ser racistas livremente, mas, por outro lado, eles querem vetar que um grupo de humor faça humor. São as contradições, na verdade, né? Você quer direitos para o seu grupo e você quer vetar direitos para os outros. É uma falsa defesa da liberdade de expressão. Eles não estão interessados na liberdade de expressão. E aqui é importante a gente notar também
que durante séculos e milênios, às vezes, em algumas circunstâncias, você tinha certos grupos que tinham a fala, que podiam se expressar livremente e que, ao mesmo tempo, vetavam também a fala dos outros. Durante séculos e milênios, as mulheres foram consideradas cidadãs de segunda classe. Se você olhar, por exemplo, a história da literatura do século XIX para trás, você tem pouquíssimas escritoras conhecidas mulheres. Por quê? Elas não tinham ideias interessantes, elas não sabiam se expressar, elas não podiam escrever grandes livros? É claro que podiam. Mas você tinha lá um grupo de homens que dominavam esse cenário e que vetavam a voz das mulheres. O mesmo vale para os negros. Durante milênios você não tem grandes autores negros. Não é porque eles não tinham ideias interessantes, não é porque eles não sabiam se expressar, não. É porque você tinha uma hegemonia cultural, ideológica de homens brancos. Na medida que isso vai mudando a partir dos séculos, e das últimas décadas principalmente, você vê uma reação negativa das pessoas que controlavam esse discurso. Eles não querem que outros discursos diferentes, que apresentem outras visões do mundo, e muitas delas críticas em relação à hegemonia que havia antes, eles não querem que essas vozes possam se expressar. Então a crítica do politicamente correto não é apenas uma crítica a essa suposta patrulha ideológica, como também é um confronto a essas vozes diferentes que estão surgindo e estão se expressando agora. Eles simplesmente não querem ter o seu domínio discursivo confrontado por outros discursos. E por fim, uma última observação também tem a ver com o modo como os bolsonaristas operam, né, os bolsonaristas olavistas. Porque eu tenho a impressão aqui que eles se revezam em falar besteira, em falar merda. Porque de tempos em tempos você tem o Carlos Bolsonaro aqui na internet falando um monte de besteira, de repente agora, nas últimas semanas, você tem o Eduardo Bolsonaro falando um monte de besteira, parece que às vezes é o momento da Damares falar, depois o Ernesto Araújo, depois é o Weintraub, então parece que eles vão se revezando. Eu não sei se isso é intencional, não sei se eles vão lá e se organizam, olha, vai lá, você fala merda agora. Mas a impressão que dá é que eles estão constantemente jogando essas besteiras no ventilador aqui para que continuem mobilizando as pessoas, os eleitores do Bolsonaro, porque essa pauta ideológica é muito importante para o bolsonarismo. É isso que move o eleitor do Bolsonaro. Basta a gente pensar que o Bolsonaro venceu a eleição não porque ele tinha algum projeto importante para o Brasil, algum projeto significativo. Não tinha. Ele não tinha nenhum projeto relevante. Ele tinha um projeto que ia armar a população e de resto ele tinha essas falas esdrúxulas que constantemente confrontava certas minorias. Então, o que trouxe visibilidade para o Bolsonaro e que o elegeu são essas falas esdrúxulas que agora são reproduzidas pelos filhos do Bolsonaro e por ministros e pessoas próximas do Bolsonaro. Então foi isso que elegeu. Tem um filme muito legal chamado Ele Está de Volta. É um filme de ficção, obviamente, mas apresenta o retorno de Hitler. O que aconteceria se Hitler voltasse hoje para a Alemanha? E o que o filme apresenta ali é uma visão que é bastante pessimista, mas, por outro lado, realista também, que o Hitler começa a falar as coisas que ele dizia anos 30, anos 40, ele começa a falar essas coisas na Alemanha de hoje, e tem pessoas que ouvem ele dizendo e falam assim, olha só, ele está dizendo aquilo que a gente pensa e que a gente não pode dizer. O politicamente correto nos impede de falar essas coisas. E começam a acompanhar o Hitler falando e começa a criar uma legião de seguidores do Hitler. Tem uma outra série que eu já mencionei aqui anteriormente, que é o Years and Years, da BBC, em parceria com a HBO, na qual tem uma personalidade política que também faz isso. Ela diz coisas horrorosas sobre refugiados, sobre imigrantes, sobre minorias, e as pessoas ouvem o que ela diz e falam assim, olha só, ela diz aquilo que a gente gostaria de dizer. E nós vimos exatamente isso com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro dizia atrocidades, barbaridades na televisão, muita gente dizia, olha só, ele não tem medo de falar a verdade, ele não tem medo de falar aquilo que a gente quer dizer. Então esses ataques que eles fazem constantemente em certos grupos, certas minorias, é justamente para extrair das pessoas, dos brasileiros, esses sentimentos que eles têm, essa raiva que eles têm, e esses preconceitos que estavam meio que escondidos lá dentro, eles vão lá e trazem para fora isso. E na minha visão, isso é completamente nocivo e tóxico e destrutivo e corrosivo. Certos segmentos, certos discursos, certa retórica que seria inaceitável 10 anos atrás, que voltou e voltou com força. Então, para recapitular esse vídeo, primeiro, recomendo que vocês procurem esse livro aqui. Procurem, do Paul Johnson, A História do Cristianismo, e leiam principalmente a primeira parte, no qual eles mostram como foi o processo de construção desse ideal cristão. Como se deu a formação das primeiras seitas cristãs e as contradições que existem no interior desse nascimento dessa religião. O segundo ponto tem a ver com esse falso confronto ao politicamente correto do Bolsonaro. Eles não são contra o politicamente correto, eles são contra certos grupos se expressando, se manifestando. Porque eles têm o direito de ser homofóbico, racista, misógino, e os outros grupos não podem fazer piada com eles. Então não é exatamente uma defesa da livre expressão. Eles não estão interessados nisso. E por fim, o último ponto tem a ver com essa
constante mobilização dessa pauta ideológica, cultural, de costumes, que é crucial para o Bolsonaro. É o que sustenta o bolsonarismo. É constantemente falar atrocidades, absurdos e canalizar essa energia dos eleitores. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso aí, sobre esse debate envolvendo o cristianismo, a mensagem do cristianismo, o politicamente correto principalmente. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!